aí, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa última aula da nossa Masterclass, falando sobre evangelismo eficaz, sobre os 4 passos para um evangelismo eficaz. Na primeira aula falamos sobre a vontade de Deus de que a igreja proclame o evangelho do Senhor Jesus. Na segunda aula falamos sobre memorização de versículos bíblicos e que eu tenho certeza que foi uma bênção essa aula para a sua vida, pois lhe ajudou bastante na capacidade de memorizar versículos específicos para que você possa, então, com mais clareza, proclamar o evangelho do reino de Deus. Na terceira aula, nós falamos sobre não esperar oportunidades, ou seja, nós mesmos criarmos as oportunidades que nós queremos para falarmos do amor do Senhor Jesus. Não esperarmos aquele momento certo ou que a gente acha que é a hora correta, mas nos doarmos, nos entregarmos para que em todo tempo e fora de tempo a gente possa então ser usado por Deus para a proclamação das boas novas do reino de Deus. A nossa quarta aula de hoje, antes de falarmos sobre ela, eu queria lançar aqui para você uma proposta do nosso workshop de evangelismo eficaz. Isso mesmo. Talvez você participou dessas 3 aulas, vai participar hoje da quarta e tem sido muito abençoado com essas aulas e deseja levar para a sua igreja local um treinamento de evangelismo, um workshop de evangelismo, aonde toda a sua comunidade, toda a igreja, os irmãos que você congrega, sejam também abençoados na prática da evangelização. Então nós estamos lançando esse workshop de evangelismo eficaz para irmos aí na sua igreja ministrar pessoalmente esse treinamento de evangelismo. E aí, se você deseja, se você tem interesse em levar esse treinamento, esse workshop para a sua igreja, você vai aí embaixo e você clica no botão que tem logo aí embaixo e eu espero o seu convite para que a gente possa então estar aí na sua igreja participando desse workshop, ministrando ele ao coração dos irmãos e que eu tenho certeza será um tempo transformador para todos aqueles irmãos que vão estar participando aí desse workshop de evangelismo. A nossa quarta aula de hoje e última aula, nós estamos falando sobre o cumprimento da missão. Isso mesmo, você cumpriu a sua missão, é o tema da nossa Masterclass de hoje, da nossa aula de hoje. E eu quero então desmistificar algumas coisas em nossos corações quando diz respeito aí à evangelização. Porque nesses últimos 10 anos que nós temos ministrado esses workshops de evangelismo em várias igrejas, desde o norte até o sul do país, nós temos visto que o maior desmotivador na vida das pessoas que se propõem a pregar o evangelho de Jesus é a negação ou a rejeição mediante o apelo que nós fazemos para as pessoas, né, para a reconciliação com o Senhor. Isso é muito desmotivador na vida das pessoas. Elas vão, procuram alguém, pregam o evangelho para ela, mas acabam não tendo ali a resposta que elas esperavam. Ou seja, elas acabam não tendo ali o sim, né? Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero aceitar a esse Jesus. E essas pessoas, elas acabam ficando desmotivadas e sem querer, então, proclamar o evangelho para outras pessoas. Elas ficam dessa forma e acham que as outras pessoas que vão ouvir a mensagem do evangelho através dela também vão rejeitar da mesma forma. E aí então acaba que para-se de falar do amor de Jesus, se fecha então ali em uma desmotivação, em uma tristeza no coração, fazendo com que as pessoas elas não continuem, a igreja não continue pregando o evangelho para as pessoas que eles encontram ou que eles têm convívio. Então isso tem sido um grande desmotivador, tem sido aí algo que realmente tem parado a vida de muitas pessoas no que diz respeito à obra da evangelização. Mas hoje nós vamos tentar mudar essa realidade em nossa mente, em nosso coração, para que na nossa prática diária nós tenhamos também aí
uma mudança radical na forma como nós nos posicionamos quando nos encontramos ou quando nos relacionamos com pessoas, seja em qual local for, seja em qual dia for. Esse é um dos piores enganos que existe, né? O engano de você achar que as pessoas elas devem ou têm, mediante o seu argumento, mediante as suas palavras, que responder ao apelo para entregar a sua vida a Jesus. Essa tem sido a prática comum, né? As pessoas buscam muitas vezes mais a resposta eu quero entregar a vida a Jesus do que realmente apresentarem à pessoa o plano de reconciliação do homem com Deus. E isso tem sido um engano que tem feito com que muitas pessoas tenham vindo para o Evangelho, mas sem uma compreensão clara do que as suas vidas agora vão passar a ser depois que o Espírito de Deus passa a habitar no seu coração, depois que elas decidem ali verdadeiramente ingressar, entrar, se reconciliar com Deus e fazer parte de seu reino. Não é apenas uma decisão comum de levantar a mão ou simplesmente responder ao que eu estou perguntando de uma forma positiva. Nós não podemos nos deixar enganar com essa mentira, com esse engano. Porque se nós formos querer lutar para fazer com que as pessoas elas entreguem as suas vidas a Jesus mediante as nossas palavras de sabedoria, nós vamos aí estar caindo em um erro gigantesco. Olha o que Jesus falou em João 16, do versículo 8 e versículo 9. Jesus disse, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. E aí o versículo continua. O que Jesus está falando é que o Espírito Santo de Deus, ele seria enviado para a terra e um dos propósitos do envio desse Espírito era o convencimento dos pecadores mediante o reino de Deus, mediante a justiça de Deus, mediante o amor de Deus por essas pessoas, convencendo elas de que Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente acha que pela nossa sabedoria, pelas nossas palavras de persuasão, nós podemos convencer as pessoas a isso. E muitas vezes a gente fica até se perguntando, poxa, tá, se o papel do Espírito Santo é convencer, então qual é o meu papel? O que é que eu faço? Geralmente a gente faz essa pergunta quando a gente se vê diante de familiares e amigos que não conseguimos ter ali uma resposta, né, que nós queremos, deles entregando a vida a Jesus na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, da forma como nós queremos. E aí a gente se pergunta, tá, se é o Espírito que convence, então por que ele ainda não convenceu? Se é o Espírito que convence essas pessoas do pecado que elas estão vivendo, né, do juízo de Deus que vai vir sobre a terra, por que então que nada mudou ainda? Qual é o meu papel então diante de toda essa situação, diante de toda essa realidade? O nosso papel é proclamar o Evangelho do Reino de Deus. O Jesus, ele saía pelas cidades, pelas vilas e pelos povoados, proclamando as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Falando para as pessoas que o Reino de Deus havia chegado na terra e que elas precisavam agora se arrependerem dos seus pecados e nascerem de novo da água e do Espírito para que pudessem então ver a Deus e ver a sua justiça. No que diz respeito à evangelização, o nosso papel é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, no versículo 15, lá está bem claro, a palavra está dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lá o texto ele não está dizendo, vão por todo o mundo e convençam todas as pessoas do pecado, convençam elas de que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse, vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Anuncie as boas novas, sem esperar unicamente uma resposta, sem unicamente esperar que a pessoa diga, sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pregue o Evangelho sabendo que a palavra ela é poderosa para fazer frutificar o coração das pessoas, ou essa semente que está sendo lançada, e essas pessoas podem ser transformadas
mediante a pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito Santo de Deus. O nosso erro é tentarmos assumir o papel do Espírito Santo e tentarmos fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Aí nós caímos nesse grande erro. E aí nós nos frustramos, porque nós não temos poder para convencer ninguém do pecado. Mas o Espírito, ele conhece, ele esquadrinha os corações. Ele sabe o pensamento das pessoas, ele sabe qual sentimento está no coração delas, e ele então vai preparando muitas vezes as nossas falas, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, para que aquela pessoa então ela seja convencida mediante o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas. Às vezes, certa vez a gente estava falando do Evangelho de Jesus para uma pessoa e ela estava bem resistente, mas teve um momento que o Espírito foi e disse assim: peça para essa pessoa abraçar ela e dizer que Jesus a ama. E aí então ela recebeu um abraço e por esse abraço ela começou a chorar e ela quebrantou o seu coração e ali rendeu a sua vida a Jesus. Como essa ação aconteceu? Não foi uma sabedoria humana, não é um padrão, vamos mandar que todo mundo abrace outro, que aí as pessoas elas vão entregar a vida a Jesus. Não, foi uma ação do Espírito Santo. O Espírito estava ali convencendo aquela outra pessoa de que Jesus a amava. E como o Espírito então fez para que aquela pessoa fosse convencida que Jesus a amava? Através de um abraço que aquela pessoa levou inesperadamente. Então Deus ele tem muitas formas de utilizar as nossas vidas para que as pessoas sejam convencidas do pecado. E quem vai nos usar é o Espírito Santo de Deus. Não adianta queremos usar a sabedoria humana, não adianta queremos usarmos estratégias repetitivas, achando que essa estratégia ela sempre vai dar certo, ela nunca vai dar errada. Não funciona assim. Nós precisamos estar dependentes do Espírito Santo de Deus, porque ele, o Espírito, ele vai ministrar aos nossos corações aquilo que nós devemos falar. O Espírito de Deus vai nos guiar no que devemos fazer, como devemos agir, como devemos nos portar. E aí sim, aquela pessoa que está sendo alcançada, ela vai então se arrepender dos seus pecados e render o seu coração a Jesus. Olha, lembrem-se que em Atos 1:8, Jesus nos disse que nos daria poder para que sejamos testemunhas até os confins da terra. Ou seja, Deus iria derramar sobre as nossas vidas o poder do Espírito Santo. E esse poder iria nos ajudar a testemunharmos que Jesus é o Filho de Deus. Então, o Espírito que está em você, o Espírito que está em mim, ele vai nos ajudar, ele vai nos conduzir para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, elas possam render os seus corações a Jesus, não pelo convencimento humano, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém não quiser lhe ouvir, não desista, faça o seu papel, anuncie o Evangelho com clareza, com amor, ore por esta pessoa. Se ela está bloqueando você e ela não quer saber, ela não quer ouvir, ela não quer nem ouvir falar, nem você dizer nada, ora por ela. Apresenta a Deus a vida dela e diz: Senhor, dá uma oportunidade, move as coisas, faz com que as coisas aconteçam de uma forma que o coração dela seja quebrantada e ela então queira ouvir a mensagem da salvação, ainda que não seja por mim, ainda que seja por outra pessoa, ainda que seja outra pessoa que venha e proclame o evangelho do reino para aquela pessoa, não importa como seja, mas apresente a vida dessa pessoa em oração. E se ela abrir o coração para ouvir o que você tem a dizer, com amor, com clareza, proclame o evangelho. E aí, se Deus então naquele momento quiser e desejar e mover as coisas para que aquela pessoa se arrependa ali, quebrante o seu coração em arrependimento pelos seus pecados, se voltando a Jesus, maravilha, glória a Deus. Mas se essa pessoa, naquele momento, ela disser: não,
eu não quero entender dessa forma, eu não aceito, ou eu acho que não é assim, ou eu não quero entregar minha vida a Jesus, tá, não tem problema, mas saiba que Jesus te ama e o plano dele continua sendo o mesmo para a sua vida, um plano de reconciliação. Ele quer te reconciliar com Deus para que você possa ter uma vida verdadeira diante de Deus, diante dos homens, para a glória do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, você vai procurar pessoas e vai pregar o evangelho para elas, sem se preocupar como será a resposta dessas pessoas. Cumpra a sua missão, pregue o evangelho a toda criatura e deixe o Espírito de Deus usar a sua vida para que outras pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Um forte abraço, deixa aí seu comentário, se inscreve no nosso canal no YouTube, vai aí, se inscreve no canal, você vai nos ajudar a compartilhar desse evangelho com mais e mais pessoas. E não se esqueça, se você quer levar o nosso workshop de evangelismo para a sua igreja, vai aí embaixo, clica nesse botão, nos envia um convite e nós vamos passar todas as informações para você, para que juntos possamos estar proclamando as boas novas do evangelho do Senhor Jesus. Tamo junto, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço.